família de 4 pessoas se junta ao seu melhor amigo para pescar no rio Zambezi. E o passeio rapidamente se transforma em uma luta pela sobrevivência. Jogados em águas cheias de crocodilos, 4 deles viram presa fácil, enquanto o outro luta por sua vida entre alguns dos predadores mais mortais da África. Meu Deus. A qualquer momento, um de nós seria pego por um crocodilo. Achei que tinha realmente acabado. Zâmbia, um dos países mais selvagens da África. A casa das espetaculares Cataratas Vitória. Elas são alimentadas pelo poderoso rio Zambezi, que divide a Zâmbia do Zimbábue. Dia 1. É aqui, em um dos trechos mais isolados do rio, que 2 amigos planejaram uma viagem de pesca de um fim de semana. Arthur Taylor e Alistair Gallatley se conhecem há mais de 25 anos. Os nossos filhos cresceram juntos com o Alistair. Basicamente, o Alistair é parte da família. Ele é um cara muito bom em uma crise e um amigo ótimo. Nos conhecemos há muito tempo. Passamos muito tempo juntos. Íamos bastante pescar. Onde põe a rede de pesca? No lugar de sempre. Como experientes guias de safari, eles viveram e trabalharam ao longo do Zambezi por grande parte de suas vidas. E o mais importante, não é? Então, bora pra água? Juntam-se a eles a esposa de Arthur, Faye, e os pais dela, Clive e Brenda. São professores aposentados e vieram da Inglaterra. Mudou de ideia? Não, vou ficar por aqui relaxando e lendo meu livro. Ambos viveram entre idas e vindas à África ao longo dos anos. Esta é a última chance para todos eles saírem juntos no rio. Amanhã, Faye e Arthur precisam buscar seus 2 filhos no internato. Mesmo tendo passado muito tempo na natureza, Brenda não está muito interessada na ideia de ir pescar. Acho que minha mãe estava ansiosa porque ela realmente não gosta de andar de barco e ela preferia passar o dia no acampamento. Eu não vou, se você não for. Se ela não vier, os crocodilos ficarão seguros. Minha mãe tem uma personalidade bem forte. Ninguém mexe com ela. Me ajude aqui. Como é o último dia de férias, ela finalmente concordou em vir conosco. Todos a bordo? Esta é uma das partes mais isoladas do rio. O rio Zambezi é fantástico. É incrível e tão diverso. As aves são de outro mundo. Você vê animais como búfalos e elefantes passando. Na água, há hipopótamos por toda parte. E também crocodilos enormes. É mesmo um rio incrível. Realmente é. Era um ambiente muito tranquilo e relaxante. Ninguém estava preocupado com nada. Quer tentar pescar um pouco, Brenda? Não, não sou boa nisso. Vamos lá. Tenta, é fácil. Passamos por vários tipos de hipopótamos. E todos estavam por aí apenas relaxando. Eles pareciam tão pacíficos e tranquilos. A maioria estava em rebanhos, por isso se via poucos machos solitários. Contanto que você mantenha a distância deles, você não terá nenhum problema. Consegui algo aqui. E tá pesado.
A pescaria tinha sido bem fraca naquela manhã, e quando minha mãe pegou um peixe, ela ficou muito feliz mesmo. Muito bem, mãe. Acho que isso merece um almoço de celebração. Que tal ali? Parece uma boa sombra naquelas árvores. Parece bom mesmo. Que horas são? Não houve aviso. Brenda! 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 Vem, segura a minha mão. Cuidado. Foi um tremendo estrondo. Eu estava na água. Acho que meu subconsciente estava dizendo: é isso, é o fim. Foi só quando eu fui puxada de volta à superfície que me dei conta do que realmente havia acontecido e o que tinha me atingido. Eles sobreviveram ao ataque dos hipopótamos, mas agora estão em um perigo ainda maior. Eles viraram em um dos rios mais infestados de crocodilos do mundo. Eu pensava nas minhas pernas e pés debaixo da água. Isso me dava um arrepio, pensando que a qualquer momento nós seríamos atacados por um crocodilo. Clive observou sua esposa Brenda sendo puxada para debaixo do rio infestado de crocodilos. Ele não faz ideia se ela está viva ou morta. Brenda! Brenda, onde você está? Embora Clive não consiga ouvi-los, sua esposa, junto com sua filha Faye, o marido dela e o melhor amigo deles, emergiram todos debaixo do barco. Brenda! Mas o perigo imediato para o grupo não são os crocodilos. A corrente era tão forte naquela parte do rio que nos arrastou para debaixo do barco. O Zambezi é famoso por suas correntes imprevisíveis e incrivelmente fortes. Todo ano, muitas pessoas se afogam em seus redemoinhos e turbilhões. A única coisa em que pensei foi no fato de que meus filhos poderiam estar comigo e que eu os teria perdido, porque eles teriam simplesmente sido jogados para fora do barco. Sabe, eles teriam apenas desaparecido. A Brenda precisava de ajuda. Ela estava gritando e se debatendo. Mãe, aguenta firme! Ela obviamente precisava de algo para se segurar. Ela tinha engolido muita água e estava ofegando por ar, meio que se apoiando em mim, para que ela pudesse recuperar o fôlego. Eu pensei, mãe, você está me afogando. Tô me afogando! Vem, eu ajudo! A correnteza era tão forte que estávamos sendo levados. Foi incrível que Arthur estivesse lá no momento certo. De alguma forma, ele conseguiu segurar nós duas. Estávamos sendo levados todos juntos. Nós basicamente nos seguramos uns aos outros. Foi muito difícil nadar contra uma correnteza tão forte. Faye, O barco ficou preso no meio do rio. tenta ficar calma.
Clive e Alistair conseguem se agarrar a ele enquanto a corrente leva os outros rio abaixo. Não podíamos fazer nada. Nós sentamos na frente do barco e só assistimos. Não sabia para onde estávamos indo, apenas que nós estávamos sendo levados. A corrente estava realmente forte e nos arrastava com facilidade. Estávamos tentando chegar no raso. Sabíamos que era a nossa única chance de sobrevivência. Acontece que Alistair realmente ouviu um barco. Aqui. 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 Certamente eles vão vir. Tentei a sorte, mas não saía nada. Eles começaram a se afastar. No rio, seus amigos não podem fazer nada além de aguardar seu destino. Boas notícias. Brenda, por Só favor, não pare. faça isso. Posso vê-los ali? Ali. Aqui! Incrivelmente, alguns canoeiros se aventuraram até essa parte do rio. Eles nos viram e pensaram: que pessoas estranhas pescando no meio do rio. Aqui! Socorro! Aqui. Não consigo descrever como me senti, sério. Foi simplesmente um alívio. Íamos ficar bem. Ainda havia preocupação com Alistair. Não tínhamos notícias dele há horas. Eventualmente, o casal do outro lado do rio avistou Alistair. Eles o levaram para um lugar seguro, onde se reuniu com os outros. Apesar de seus ferimentos terríveis, os cirurgiões conseguiram salvar o braço de Alistair. 2 mergulhadores exploram um local de mergulho remoto. Uma forte correnteza os leva para longe do barco. E eles são deixados para trás, a 30 quilômetros da costa. O que foi isso? Sem resgate à vista, eles só podem contar um com o outro para se salvar. Exaustos, com sede e aterrorizados. Até quando eles conseguirão lutar contra a correnteza e os tubarões? Eu não sabia muito o que esperar quando cheguei nas Ilhas Salomão pela primeira vez. Ilhas Salomão, Pacífico Sul. Lembro de descer do avião e pensar: nossa, que lugar quente. Melissa Armstrong, de 35 anos, era gerente de um hotel em Toronto. Cansada da vida na cidade grande, ela pediu as contas e decidiu se aventurar na ilha. Eu não estava me sentindo realizada. Eu precisava muito de uma mudança na minha vida. E eu pensei, bom, isso sim é sair da rotina. Ela começou a trabalhar com o pesquisador marinho David Tomlinson. Ele estuda os oceanos há quase 30 anos. Comecei a mergulhar em 63 nas Bahamas. Tive a sorte de poder estudar grande parte dos oceanos e ver coisas que pouquíssimas pessoas têm acesso. Oi, Olá. tudo bem? Tudo. Steven, Peter, essa é a Melissa. Prazer. Vamos pro cavate? Sim. Tá bom, pode subir. O Cavate é um vulcão oceânico que David estuda há muitos anos. Após essa erupção que ele conseguiu filmar, o vulcão desapareceu da superfície. Agora ele quer estudar o vulcão submerso. Nós 4 partimos e as condições estavam ótimas. Não tinha o que dar errado.
único local do mergulho fica a 30 quilômetros da costa. Melissa nunca mergulhou em um lugar tão remoto. Eu estava empolgada e tranquila com o mergulho. Foi só no caminho que comecei a pensar, nossa, a gente está no meio do nada. Então, quando a gente chegou no local do mergulho, tive um mau pressentimento, sabe? Eu pensei, isso tá estranho. Tá bem? Sim. Bom, acho que estou um pouco ansiosa. Por quê? Fiquei com um pouco de vergonha de falar que tinha medo de tubarão. Não queria que ele soubesse. Não se preocupe com os tubarões. Eles têm mais medo da gente que o contrário. Não sei, não. É sério. Eles raramente chegam perto da gente. Só se você estiver nadando na superfície, tipo um surfista. Daí pode ser que eles apareçam. Mas embaixo d'água não tem com o que se preocupar. Pode fechar? Eu não teria medo de tubarão. O que dá medo mesmo é nadar por cima de um vulcão. Bom, eu não tinha parado para pensar em nada daquilo. Agora estava preocupada com tudo, com o vulcão explodindo e, claro, com os tubarões. Não liga para ele. O mergulho é seguro. Mas David sabe mais do que deixa transparecer. Eu tinha ouvido dos pescadores da ilha que tinham os tubarões martelo grandes por ali. Eles estavam aparecendo e incomodando os locais. Mas ela não precisava saber disso. David já mergulhou com tubarões antes e está seguro de que não há risco de ataque embaixo d'água. Mas a condição climática o preocupa. A gente estava acompanhando a condição do tempo e dava para ver de longe uma nuvem um pouco estranha. Ela tinha o formato de uma sobrancelha, mas não era algo que me preocupava. David está confiante de que eles já vão ter saído da água quando a nuvem chegar. Qual é o plano? Vamos descer uns 30 metros e explorar os arredores. O mergulho levará meia hora. O barco ficará parado à espera. O barqueiro explicou exatamente onde ia deixar e depois apanhar a gente. Eu nem dei muita atenção. Achei que eles sabiam o que estavam fazendo. Mas por dentro eu estava cada vez mais nervosa. Pode pular. A água tá ótima. Então eu coloquei o equipamento e disse ao barqueiro. Aqui vou eu. Reze por mim. Daí pensei, por que eu disse isso? Naquele dia, eu vi coisas que jamais tinha visto na minha vida. Foi incrível. A gente atravessou uma área cheia de luz, parecia até um sonho. Teve uma parte que a gente ficou cercado de bolhas de ar que saíam do cavate. O vulcão está em uma profundidade que fica fora do alcance dos mergulhadores. Tudo que conseguem ver são nuvens de dióxido de enxofre que sobem na direção deles. Era uma cena celestial de tirar o fôlego. Após 30 minutos, os mergulhadores emergem. Foi incrível, não foi? Foi maravilhoso. O tempo mudou drasticamente. A nuvem escura que David tinha avistado antes chegou até eles. O mar tá agitado agora, né? Sim. Olha! O barco tá a quilômetros de distância. A correnteza deve estar bem forte. Oi! Aqui, gente! Aqui! Atrás de vocês! Aqui! Eu lembro de pensar, bom, não deve ser nada. Eu sabia que com nossos corpos tão debilitados, desgastados, nossa pele amolecida,
Tudo o que conseguia pensar era que a gente ia se machucar muito ali. 26 horas na água fez com que a pele deles ficasse bastante comprometida. Olhei para as minhas mãos e elas estavam totalmente enrugadas porque elas estavam há muito tempo na água. A pontinha do meu dedão, onde cresce a unha, estava em carne viva. Nossa pele estava tão deteriorada por conta do tempo embaixo d'água que não precisava de muito para a gente se machucar gravemente. Qualquer pedra um pouco mais pontuda iria fazer um estrago na nossa pele. Ou eles se arriscavam nas rochas, ou poderiam ser atacados pelo tubarão. Não havia um meio termo. Me dá seu colete. Passei para Melissa quais eram as opções e traçamos um plano. Segura aqui. Usa isso como prancha, tá? Como eu poderia sobreviver usando meu equipamento como prancha para surfar até a costa, como se fosse bodyboard? Que outra opção eu tinha? Eu estava muito assustado. A gente estava só a 100 metros da costa e mesmo assim tínhamos poucas chances de sobreviver. Sem querer, eu virei à minha esquerda. Nem sei por quê. E daí ele disse: não acredito. É um barco. Aqui! 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 Vem aqui! Foi inacreditável. Não poderia ter sido mais especial. Oi! Foi uma sensação incrível. Foi absolutamente inacreditável. Foi como se eles tivessem tirado um peso enorme das nossas costas. O barco chegou até a gente. Eles me tiraram da água. Eu fiquei totalmente enlouquecida. Eu chorava e ria ao mesmo tempo. Eu não acreditava que tinha ficado perdida no mar. Eu tinha ficado 26 horas perdida. Os tubarões não me atacaram. Eu estou viva. David e Melissa nadaram cerca de 30 quilômetros até serem resgatados e levados de volta à terra firme. Cinco escoteiros e seus líderes enfrentam uma das trilhas mais difíceis do Grand Canyon. Cara, que calor. Mas logo estarão à mercê de uma onda de calor inesperada. E à medida que a água acaba, o que começou como uma aventura divertida, rapidamente se transforma em uma luta pela sobrevivência. 3 rapazes de 15 anos arriscam a vida em uma corrida desesperada para encontrar água. Depressa! Dia 1. 8 da manhã. Após acamparem por uma noite perto da borda norte do Grand Canyon, 5 escoteiros de Utah estão prestes a fazer sua primeira descida até o fundo do desfiladeiro. 3 dos meninos são grandes amigos. É Bacon? É. Mark Cons, de 15 anos, é escoteiro há 4 anos. Terminei uns desses hoje cedo. Isto aqui é pro grande café da manhã de amanhã. O escotismo sempre foi muito importante para mim. Sou escoteiro Águia, que é o posto mais alto no programa de escotismo. Isso significa muito na minha vida. Mark é amigo de Jordan Weiregar, que frequenta a mesma escola em Bountiful, Utah. Todos nós crescemos no mesmo bairro e íamos para a escola juntos. Então, estávamos empolgados para passar um tempo juntos, nos conectar e nos divertir. Tá um pouco pesado com toda essa água. E aquele monte de bacon que eu vi falar. Primeira regra das trilhas, seja legal com quem carrega a comida. Bom argumento, Mark. Quer que eu leve pra você?
Formando o trio de amigos está David Phillips. Dos três, ele é o mais experiente em trilhas. É junho, e o dia está ficando cada vez mais escaldante. Os líderes estão seguindo a primeira regra das trilhas no Grand Canyon. Leve bastante água e não economize. Muito bem, rapazes. Não deixem nada para trás. Hoje é para valer. Vamos além da borda. Guy Davis é o líder dos escoteiros. Eu conhecia muito bem a maioria dos rapazes que foram. Eles estavam empolgados que nem criancinhas, estavam animados pela experiência. Ainda lembro da minha primeira vez no desfiladeiro. O experiente Lauren Pace está encarregado da navegação. Errol. Ele também trouxe seu irmão, Errol. Eles estão se divertindo. Sim, por que não estaria? É a aventura da vida deles. Depois de algumas horas de trilha, os rapazes alcançam a borda norte do desfiladeiro. Quando viramos naquela parte, demos de cara com uma vista panorâmica enorme dos penhascos, sabe? São quilômetros de desfiladeiros, não tem nada igual. É o maior desfiladeiro da Terra, com 29 quilômetros de largura e quase 2 de profundidade em algumas partes. Seu tamanho imenso faz dele um dos ambientes de trilha mais extremos do mundo. É isso que vamos atravessar. Tudo isso. Uau. É incrível. Que lugar incrível. A magnitude do que estão enfrentando finalmente os atinge. Vamos descer tudo isso. Se cansar de andar, tem um jeito rápido de descer, viu? O grupo já caminhou 3 horas até o acampamento da primeira noite. Agora farão a descida, seguindo o leito não marcado do riacho Little Nankoweap. É uma caminhada árdua com descidas íngremes que caem 1.200 metros até o Rio Colorado. Lá eles vão encher as garrafas de água e pegar uma rota mais fácil de volta. Toda a viagem deve durar cerca de 7 dias. Uma hora após a beira do desfiladeiro, o grupo chega ao fim da rota oficial. A partir daqui, eles seguirão até o final por um caminho não marcado. Fim da trilha. A trilha terminou. E então ficou muito rochoso. Foi aí que percebemos como essa nossa caminhada ficaria muito difícil. Jordan tem razão em estar cauteloso. Todo ano, cerca de 300 pessoas fazendo trilha enfrentam problemas aqui. E cerca de 200 precisam ser resgatados pelos serviços de emergência. Cerca de 10 não têm tanta sorte e morrem aqui. Sair da trilha no desfiladeiro intensifica o risco. É isso aí, pessoal. A grande descida. O canal é uma ravina rochosa com mais de 2 quilômetros de extensão. Uma descida extrema sobre pedras, rochas soltas e cascalho. Jordan percebe imediatamente o quanto isso será difícil. Aquilo estava virando uma caminhada que estava ficando um pouco mais perigosa. Eles não têm rádio e estão fora da área de cobertura do celular. Se alguém se machucar, estará por conta própria. Era realmente íngreme. Sendo o mais experiente do grupo, David encara com tranquilidade. Vamos lá, pessoal. Mark é um pouco mais cauteloso. Tivemos que descer por uma grande rocha, passando as mochilas uns para os outros. Peguei. Naquele ponto já não era mais só uma caminhada. Estava mais para uma escalada. Um trecho de cascalho solto torna o caminho ainda mais difícil. Em pé em falso, a gente podia levar um tombo horrível. Talvez não parasse até chegar lá embaixo do Grand Canyon. Após 1 hora de caminhada exaustiva e quente, até Guy, o líder dos escoteiros, está tendo dificuldades. Era muito difícil manter o equilíbrio enquanto descíamos deslizando.
Guy! Guy, você está bem? Acabei batendo bem cheio num tronco. Consegui a proeza de bater com a parte do corpo que é melhor nunca acertar num tronco. Fiquei sem fôlego por um bom tempo. Consegue levantar? Eu levo a mochila. 1, 2, 3. Calma, calma. Cuidado. Foi por pouco. Poderia ter sido muito pior. Duas horas depois de começar a descer pelo desfiladeiro, o grupo exausto chega ao fundo. Eles já desceram mais de 300 metros. Agora não há como voltar atrás. A temperatura subiu o dia todo. Está chegando a 38 graus Celsius. Cara, que calor. Que calor esquisito, né? Amanhã vai estar mais fresco. Na verdade, uma onda de calor anormal atingiu o desfiladeiro. A temperatura está chegando a 42 graus. Muito mais quente do que qualquer um esperava. Lauren fez essa mesma trilha no ano anterior e estava quente, mas não esses 43 graus, sabe, ao ponto de cozinhar viva. Tínhamos previsto que a temperatura estaria na faixa dos 30 graus. Um clima de 30 graus teria sido perfeito. Ruim o bastante. E o caminho descendo não oferece proteção contra o sol feroz. Foi quando percebemos que não tinha nenhuma sombra. E nem teria sombra nenhuma dali para frente. Não tinha onde se esconder. O sol estava implacável. Aquilo estava simplesmente nos esgotando. Nos desidratando. Apenas um dia após o início da caminhada e as coisas começam a dar errado. Ficamos alarmados ao perceber que estávamos consumindo a água tão rápido. No calor escaldante, eles já beberam 3/4 da água. O único lugar onde eles vão conseguir mais é no Rio Colorado. Mas está a mais de 600 metros para baixo e eles ainda estão a 1 dia e meio de caminhada árdua. Nesse calor, eles vão ficar sem água antes de chegar lá. Enquanto andávamos, só conseguimos pensar no rio, em chegar no rio. Mas os garotos estão prestes a descobrir que o calor escaldante não é o único perigo que enfrentam. Dave, não se mexa! Tem um escorpião nas suas costas. Uma picada poderia paralisar David. Fica parado. Cuidado! Será que isso mata? Sei lá. E também nem quero descobrir. É um lembrete de como o desfiladeiro é hostil. Além dos escorpiões, há milhares de cascavéis. Pisar em uma delas seria muito fácil. E ser picado aqui, a quilômetros de ajuda médica, pode ser fatal. Vamos indo, então. Naquela tarde, a temperatura atinge 42 graus. Às 7 da noite, eles já estão esgotados. Muito bem, pessoal. Por hoje é só. Estávamos realmente exaustos. Estávamos simplesmente gratos por não estarmos em pé. Estávamos agradecidos pelo sol ter saído de cima de nós. David faz o possível para manter o ânimo de seus amigos. Ei, pessoal. Venham aqui. Dá pra ver o rio. Está a quilômetros. Quando vi o rio, só consegui pensar que ainda estava muito longe. Era muito preocupante para mim que estivesse tão quente e que eu estivesse ficando sem água. Pensa só, correr para aquele rio e beber litros de água gelada. Em algumas horas pela manhã a gente chega lá. Na verdade, ainda estão a um dia difícil de caminhada do rio e a água deles está quase acabando. Começamos a nos perguntar, será que vamos conseguir chegar ao rio amanhã? Será que temos água suficiente?
A obsessão por cada gota de água está se tornando esmagadora. Ei, Jordan. Não deixe ferver. Vai desperdiçar. Só vou esquentar um pouco. Ah, Jordan, fica bem melhor cru. É nutritivo e uma delícia. É como ter um monte de vermezinhos dançando na sua boca. Não tô com fome. Vamos, Mark, você tem que comer alguma coisa. Achei estranho não estar com fome depois de todo aquele esforço durante o dia. Não sei se era algum tipo de efeito colateral da desidratação. Naquela noite senti um pouco do choque e fiquei surpreso por algo que eu achava que devia ser muito legal estar virando algo que não era. Foi tão assustador e preocupante para mim. Senti que estava começando a perder o controle da situação em que eu estava. Quando os helicópteros de resgate chegam na manhã seguinte, Earl e os outros rapazes já desceram até o rio. Graças ao seu cobertor de emergência, Guy é rapidamente localizado, enquanto Lauren é encontrado vagando sozinho no desfiladeiro. Todos estão devastados pela notícia da morte de David.